Bom, gente, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu estou bem curioso nessa palestra aqui, né? Na área mais de software do que de engenharia, né? Então, eu queria agradecer ao Sérgio, né? Amigo de longa data aí, desde a época dos CITES, sei lá, faz tempo. Lembra? Tem isso ainda? Não sei, eu tenho que passar lá para ver se existe. Mas, enfim, uma boa iniciativa mal aproveitada, né? Mas, enfim, as amizades ficam, as empresas ficam e nós estamos aqui hoje, né? Então, obrigado, Sérgio. Você pode se apresentar. Obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade. Vamos lá. Pessoal, obrigado. Meu nome é Sérgio Mainetti, tá ali, da Visionaire. Obrigado aí ao Binhara, porque realmente a gente se conhece aí de longa data. Alguns conhecidos aqui, o Alexandre Denis, o José Carlos, o pessoal do Parque de Software, o CITES ainda está no Parque de Software. A Visionaire saiu do Parque de Software, ficamos lá por muitos anos e, claro, a pandemia mudou o mundo, né? Então, na época da pandemia, estava todo mundo trabalhando remoto, a gente percebeu que dava para trabalhar remoto. Então, hoje a Visionaire continua principalmente remoto, mas nosso escritório, que tem que ter um endereço, né, ele está em Pinhais, porque também tem incentivo fiscal lá. O Parque de Software tem incentivo, né, o ISS é 2%, Pinhais também. Mas, obrigado aí a todos, é bem bom estar aqui. Como o Binhara falou, o meu foco vai ser mais a parte de software. A apresentação aqui agora foi um pouco mais para o lado de hardware, e eu espero aí que todos gostem aí, né, da apresentação. A Visionaire, né? Eu estava até conversando aí agora há pouco ali com o Denis. Em junho desse ano vai fazer 29 anos, né? Quem diria? Eu nem acredito nisso, né? Mas há um tempo atrás a gente era uma startup, né? Na época que nem existia o nome startup. Startup era a mesma coisa que uma empresa iniciante, né? E um tempo atrás, 29 anos. Ano que vem vamos fazer 30. E é uma fábrica de software, nasceu em Curitiba, tal. E continuamos sempre fazendo a mesma coisa, software corporativo. Claro que, com o advento da inteligência artificial, né, isso influencia fundamentalmente o nosso negócio, e todos os negócios. Acho que vocês vão perceber aqui pela minha apresentação. Também, né, já fui professor aí por muitos anos, e uma história longa aí na área de informática, né? O que eu quero dizer aqui na apresentação de hoje é fábrica de IA no sentido de uma fábrica de software que usa IA, ou que vai colocar a IA como a parte fundamental da empresa. E no futuro, todas as fábricas de software serão fábricas de inteligência artificial, é o que eu espero mostrar aqui um pouco aqui, né? Eu tenho aqui uma pauta, né, um plano de apresentação grande, falar da Visionaire, falar ali de, vamos ver se funciona aqui, unanimidade em IA, oportunidade, conceitos de IA, OpenAI e os níveis de IA, como criar uma fábrica de software e tal, e uma fábrica de IA. Mas tem alguns assuntos que eu vou pular porque o tempo, né, para não ficar muito longo. Mas fica aqui, eu vou só mostrar para vocês, porque em outras ocasiões, quem sabe, a gente pode falar, né, de outros assuntos. Por exemplo, tem um aqui que... Opa, pulei dois. Vamos ver se voltou. Conceitos de IA, né, eu não vou falar aqui, que acaba entrando um pouco nos aspectos mais técnicos, né? Bom, a Visionaire, como eu falei, é uma fábrica de software, nasceu em Curitiba e ficou boa parte no Parque de Software. E a gente tem hoje esse slogan, né, Build a New Visionary Software Development, brincando um pouco com o nome da empresa, né, Visionaire é visionário em francês, com 2 N's ali, da mesma forma que em francês. E a nossa ideia, esse slogan a gente criou uns 10 anos atrás, em inglês também, no intuito de pegar também mercado internacional. Com a pandemia foi mais fácil trabalhar com o mercado internacional, porque os estrangeiros começaram a contratar também de forma remota, tanto as reuniões quanto os contratos, né, assinados digitalmente. Então, hoje a gente tem clientes, sim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e alguns outros países aí que já fizemos projetos. O nosso slogan é esse, né? Conectar experiências para transformar negócios em sistemas de todas as complexidades. No sentido que a nossa experiência é software e a experiência dos nossos clientes são os seus setores. Por exemplo, Unimed é cliente nosso, setor de saúde. Bradesco é cliente nosso, setor de finanças. E nós somos experts em software, né? E aí, todas as complexidades no sentido que projetos de qualquer tamanho, desde startups inovadoras, que a gente tem cliente assim, até empresas bem grandes. Aqui são os nossos valores, eu vou pular rápido. E hoje, né, essa é a nossa página, né, homepage, Fábrica de IA. Trabalhe com uma fábrica de software especializada em IA e ganhe vantagem na nova era da inteligência artificial ou na nova era da inteligência, né?
esse termo aí, fábrica de IA, né, a gente meio que cunhou o termo, a gente investiu nisso faz 1 ano e meio. Né, eu comentei agora há pouco ali com o Denis sobre o momento GPT, já vou falar, quando a gente teve o nosso momento GPT da vida. E a gente fez marca registrada no INPI desse termo, né, fábrica de IA, e também o domínio fabricadeia.com, vários domínios, na verdade. Acho que a gente comprou uns 8 domínios referentes a esse nome, no sentido de DNS, domínio, né, domínio da internet. Então, se você digitar fabricadeia.com, cai no nosso site. A gente não achou ainda outra coisa criativa, mas vamos achar alguma coisa criativa para fazer nesse domínio. Então, a gente está investindo mesmo, né, no termo. Eu tenho certeza que esse termo, com o tempo, vai pegar. Nossos concorrentes também vão se chamar Fábrica de IA, mas pelo menos daí vai ser bom que a gente já vai ter registrado tudo isso, né, 1 ano e meio atrás. Até então, o nosso slogan era esse, né, acelere. Acelere no sentido de desenvolvimento de software rápido. Na área de software tem um processo de desenvolvimento de software que é chamado de ágil, metodologia ágil ou processo ágil, e a gente trabalha muito dessa forma, né, com sistemas na nuvem e tudo mais. Falando um pouco da IA, já abrindo o assunto aqui, né? Para quem é do ramo de, digamos assim, tecnologia, deve ter percebido todos os grandes aí das big techs falando a mesma coisa, né? Que a IA é o futuro, que a gente só está no começo de uma grande onda, né? E por isso que eu coloquei ali unanimidade em IA. Quando eu falo os grandes das big techs, eu estou me referindo, por exemplo, a Elon Musk, estou me referindo a, por exemplo, Sundar Pichai, que é do Google, ao Mark Zuckerberg da Meta, né, antigo Facebook, e várias outras pessoas. Até alguns aqui eu destaquei a frase. O Bill Gates falou, né, recentemente, a maior revolução que eu vou ver em vida, né, na minha vida, Bill Gates. E o Bill Gates ele está comparando a revolução da IA a quais revoluções? A revolução do PC, a revolução do aplicativo móvel ou dos celulares, né, no mobile ou móvel, e a revolução do cloud nuvem, né? Então imagine que o Bill Gates foi quem criou a revolução do PC, né? Ele estava lá, ele que fez todos nós aqui usar computador pessoal, né? E a revolução do PC foi tão grande que derivou aí empresas como a Visionaire, era a nossa geração, era a minha geração. Depois veio a revolução cloud, veio a revolução internet muito grande também. Não preciso nem explicar para vocês, né? A internet mudou o mundo. E veio a revolução do celular, não foi o Bill Gates que criou, foi o Steve Jobs, o grande concorrente dele, né, da Apple. Mas a revolução móvel eu também não preciso nem dizer, né? Se você pegar pesquisas aí socioeconômicas, as pessoas têm mais acesso ao celular hoje no planeta Terra do que água potável. Dá para acreditar nisso? Tem gente que tem, né, 1, 2 celulares, mas não tem acesso à água potável. Então o celular, né, a gente não consegue mais viver sem, não consegue mais fazer nada sem o celular. A revolução do celular foi tão grande, né, que a Apple virou a maior empresa do mundo. E não só a Apple, né, o Google também com o seu celular. E imagine o tamanho dessas revoluções, né? Bom, vem o Bill Gates e diz: a revolução da IA vai ser maior que todas essas, que ele vai testemunhar em vida. E a gente só está no começo. Eu costumo dizer que a gente está só no ano 2 da revolução da IA, porque eu conto a IA de verdade após o momento GPT, que eu já vou falar um pouco mais, né? O Elon Musk fala que a IA vai ser como uma pele, que a gente não vai conseguir fazer nada sem ela. Como é a internet hoje? A gente não consegue fazer nada sem a internet. Tente fazer teus serviços bancários, tente fazer uma viagem de avião. Se cair a internet, ninguém viaja, né? Então, a IA vai ser igual, só que vai ser maior. O Elon Musk também fala, nós somos os gatos, mas eu já falo mais sobre isso. Mark Andreessen, que é o cara que criou Netscape, criou o conceito de HTML, CSS, JavaScript, e hoje ele é um investidor, um dos maiores do Vale do Silício, numa empresa chamada A16Z. Ele falou essas frases. A história não se repete, mas rima, porque todo mundo pergunta para ele, ele é o inventor, digamos assim, né, do Netscape, que é o navegador que deu origem ao Firefox, que deu origem a toda a revolução dos navegadores, né, dos browsers. Ele diz, a revolução da IA não vai ser igual à revolução da internet, mas vai ser parecida, vai ter semelhanças, né? Semelhanças com a revolução da internet. E o Jensen Huang, para quem não conhece esse cara aqui, Jensen Huang, ele é o CEO da NVIDIA. E hoje, o ranking das maiores empresas do mundo, né? A Apple, 3 trilhões de dólares em valuation, em valor de mercado,
ela até recentemente era a maior empresa do mundo. Dela foi ultrapassada pela Microsoft, porque comprou 51% da OpenAI, e a NVIDIA chegou ali, né? 3 trilhões. Daí a NVIDIA caiu, e eu vi esse ranking de volta ontem, agora a NVIDIA está em segundo, a Microsoft primeiro, a NVIDIA em segundo. Tipo, Microsoft acho que está em 3,2 trilhões, a NVIDIA está perto de 3 trilhões, Apple deu uma caidinha para 2,8 trilhões. Trilhões, né? Não estou falando bilhões. Pense que a maior empresa do Brasil é a Petrobras, ela está na ordem de, se não me engano, 80 bilhões. Né? Então, imagine que 3 trilhões é como se fosse assim, quantas Petrobras? Talvez umas 50 Petrobras. Né? Então, e a gente sabe que a Petrobras é bem grande. Né? É bem grande. Então, o Jensen Huang é o cara da NVIDIA. E hoje, a gente até fez uma postagem no blog da Visionaire sobre isso, hoje eu considero ele o novo Steve Jobs. É ele que está dirigindo esse futuro dos próximos 10 anos que a gente vai ver. Prestem atenção no que o Jensen Huang fala, assistam ele lá no YouTube, ele está em tudo que é lugar dando palestra, porque tudo que ele fala vai acontecer. Da mesma forma que o Steve Jobs, em 2007, subiu no palco, lançou o iPhone, muita gente não acreditou, mas tudo que ele falou aconteceu. Aconteceu até muito maior do que qualquer um imaginava. Né? A revolução do iPhone eu não preciso nem falar. Então, olha o que o Jensen Huang fala agora, né, nos dias atuais. A AI é a nova revolução industrial. Está redefinindo o significado do computador, no sentido de que a NVIDIA faz GPUs, Graphical Processing Units, e os computadores normais são baseados em CPU, Central Processing Units. E a IA requer muita GPU. Por isso que a NVIDIA não para de vender. Eles estão vendendo que nem água. Tem até um ditado hoje no mercado, né, desses grandes que dizem: ninguém está ganhando dinheiro com IA, está todo mundo no prejuízo, exceto a NVIDIA. A NVIDIA está nadando abraçadas, né, porque todo mundo tem que comprar hardware da NVIDIA. Bom, não é só esses caras que falam isso, né? Mark Zuckerberg, lançando o Llama, fala também. Satya Nadella, da Microsoft. A Microsoft realmente deu a volta por cima. Ela estava para trás da Apple, ela estava para trás do Google. E qual que foi a volta por cima da Microsoft? Comprar a OpenAI. A OpenAI é 51% da Microsoft hoje. Muitas pessoas nem sabem, mas é isso. E por isso que a Microsoft, né, deu esse salto aí. O Copilot, por exemplo, é tecnologia da OpenAI. Elon Musk, né, que faz o Grok. Jeff Bezos, Anthropic. Jeff Bezos é da Amazon, mas investiu na Anthropic, que faz o cloud. Reid Hoffman, um produto chamado Inflection. Lembre, Reid Hoffman é do LinkedIn. A Microsoft comprou o LinkedIn também. E a Microsoft comprou o GitHub. Então, a Microsoft é muito poderosa também. Né? Mas aqui é briga de cachorro grande. Né? Tim Cook, da Apple, com o Apple Intelligence, Sergey Brin, do Google. A IA fez o Sergey Brin voltar para o Google. Back to work. Ele está trabalhando de volta no Google. Né? Porque ele já tinha meio que ficado lá só no conselho e tal. E o que muita gente não sabe é que a gente vê nomes novos, né, como Adept, Anthropic, Inflection, OpenAI, mas olha aqui quem está por trás dessas empresas aqui, que são logotipos novos. São os mesmos. Né? São os mesmos. Aqui, ó, Amazon, Google, Salesforce investiu no Anthropic. Daí o Google faz o Gemini, ou Gemini, né, que a gente chama. E daí você pensa, pô, o Anthropic é concorrente do Gemini. Bom, pode ser concorrente à vontade, né, porque um dos investidores da Anthropic é o Google. Então, se vocês pensam que as Big Techs já estão muito big, podem ter certeza que elas vão ficar muito mais big ainda. Elas vão ser super, hiper, mega bigs. Né? Porque elas já viram esse futuro. Todos esses caras já viram esse futuro. As outras pessoas, né, e outros países ainda não necessariamente viram. Além de ver, estão construindo esse futuro. Né? Todas as empresas que têm investimento fundamentado na IA tiveram valores de mercado maiores. Isso aqui é um gráfico de valuation, final de 2024 e início de 2025. Perplexity, valuation na ordem de 50 vezes faturamento, mais de 150 vezes faturamento, Anthropic, 150. Hoje, na área de TI, 10, 15 vezes faturamento é um número bom, número alto. Olha que a gente está falando aqui de 100 vezes faturamento, 150 vezes faturamento. Muitas vezes essas empresas recebem investimento mais do que elas faturam, né? Não mais do que elas lucram, mais do que elas faturam. Por quê? Porque quem está investindo já viu que esse é o futuro. Você já deve estar percebendo
que realmente o ChatGPT está virando um concorrente do Google. E quem diria que o Google ia cair do trono, né, no mercado de search? As pessoas estão fazendo busca na IA e está realmente concorrendo com o Google. Bom, esse é o Jensen Huang, e numa palestra que ele deu há 2 semanas atrás, num evento chamado Computex, em Taiwan, que é um evento de hardware, ele falou desse gráfico aqui. E o que significa esse gráfico aqui? Vamos ver se o vermelhinho funciona. Que os computadores, né, evoluíram dessa maneira: chip, sistema, data center, que é a era que a gente vive hoje, a era do data center. Tem data center aí espalhado pelo mundo inteiro. E a próxima era são as grandes infraestruturas de IA, que é como se fosse múltiplos data centers colocados num lugar só, né? É o que ele chama de fábrica de IA. Então, quem cunhou o nome fábrica de IA foi o Jensen Huang, tá? Não foi a Visionaire. Mas a gente foi lá e percebeu isso e também pegou, né, mais ali para o lado do Brasil. Em inglês ele chama de AI Factory, né? Na verdade, no termo original do Jensen Huang, uma AI Factory, ela é hardware, claro, eles fabricam hardware, e ela é software também. Ele faz o hardware e o software. A Visionaire está puxando o termo do fábrica de IA no lado do software, que é o que a gente faz, né? A gente não faz hardware. Mas eu estou contando essa história para você ver de onde que veio essa origem. Pesquisem, né, sobre as grandes infraestruturas de data centers de IA baseados em GPU, né, baseado na tecnologia Blackwell, que é a nova que a NVIDIA lançou, e vocês vão ver o tamanho desses projetos. Deve ter visto, né, na época ali que o Trump fez um anúncio de investimento de 500 bilhões da NVIDIA com a Oracle, com a OpenAI e com uma empresa do Japão chamada SoftBank, que é um japonês lá super bilionário. Pesquise no YouTube, já está em construção esse data center, investimento de 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos, é numa cidade do Texas chamada Abilene, e está no início a construção. Mas é uma mega construção, né? Quase que uma cidade. E disseram que vai ficar pronto em 2026. A primeira leva, que é 100 bilhões. Eles vão ter 5 levas, né, para chegar a 500 bilhões. Então, imagine que se hoje, né, a gente já tem esses grandes data centers para processar todas as nossas IAs que a gente fica usando todo dia, imagine como é que vai ser, né? Eles estão preparando o terreno. Literalmente, a palavra aqui é preparando o terreno. Vocês vão ver que no final eu vou falar mais sobre isso, mas vou adiantar uma coisa, né? Eu acho que só tem 2 nações, 2 países que entenderam que IA é super importante. É super importante a nível de nação, proteção da nação. E é os Estados Unidos e a China, né? O Trump e a China. Por isso essa briga. Por isso essa grande briga que está acontecendo hoje, do Trump com a China. Quer dizer, tem o histórico comercial também. Mas a grande briga de trazer tudo para os Estados Unidos e colocar tarifas tem IA muito forte nisso, né? E a IA requer energia, porque ela requer, todas essas GPUs aí requerem energia. Por isso que tem que ampliar a produção de energia numa escala de 10 vezes, né? Às vezes um data center desse, um desses só, daquele lá da infraestrutura, consome a energia de uma cidade, ou às vezes de um estado. Um data center, né, de IA consome muita energia. Bom, eu estou falando bastante de IA aí como futuro e tal, mas a parte legal é que não é uma história muito, digamos assim, recente, né? Se você olha para o passado, desde sempre a humanidade fala, né, sobre inteligência artificial e sobre automação de máquinas. Tem um site chamado The Pessimist's Archive. Visitem, eu tirei as fotos que vocês vão ver aqui desse site, The Pessimist's Archive, e o humano gosta, né, de dizer que as máquinas e a inteligência artificial vai roubar o emprego de todo mundo já há muitos séculos. Mas eles só conseguiram registrar as primeiras reportagens sobre isso a partir da década de 1920, porque foi quando começou a ter coisa mais impressa, né? Mas olha aqui, ó. 1925. O pessoal falando aqui, os robôs, a idade dos robôs, os homens como escravos das máquinas. Então a gente pensa, né, pô, o pessoal está nesse debate que a IA vai roubar o emprego de todo mundo, né, a inteligência vai roubar, mas isso aí já vem de anos, né, essa filosofia. Vamos ver mais notícias aqui. O homem devorado pela máquina, 1921. Aqui, o efeito das máquinas nas artes. Aqui, veja essa reportagem de 1928.
A marcha das máquinas fazem idle hands, pessoas ociosas, pessoas sem emprego. Aqui tinha um gráfico de 1914, 1915, 16, que vai até 1926, 27, e o artigo fala sobre isso, provando que as máquinas iam criar um gap de desemprego. 1928. Tá? Então, dá para ver que a gente fala desse tema faz tempo. A única coisa que está mudando é o jeito, né, dessa máquina. Antigamente a máquina era uma máquina, hoje a máquina é uma mistura com inteligência artificial e robô. Aqui mais uma reportagem e assim vai. Bom, falando de um passado mais recente, a minha história sempre foi, né, na ciência da computação a vida inteira. Então, eu não apenas desde criança, né, programando tal, e joguei videogame, essas coisas aí, mas também como aluno e como professor. E em 1990, 92, eu fiz um mestrado em ciência da computação nos Estados Unidos, né, em Boston. E para vocês terem uma ideia, como muita gente acha que inteligência artificial é recente, né? Mas em 1990, 92, eu tive uma disciplina no mestrado chamado Artificial Intelligence. E tinha um livro que o título era Artificial Intelligence. Só que naquela época, inteligência artificial, o que eu aprendi nessa matéria? Prolog e Lisp. Quem é da área de informática sabe o que eu estou falando, né? São linguagens de programações que naquela época se diziam linguagens de inteligência artificial. Olhando hoje, em 2025, para trás, você pensa, né? Nossa, não tinha nada a ver com inteligência artificial. Mas naquela época é o que a gente acreditava que era. Esse cara aqui, né, Marvin Minsky, cara precursor da IA, e fez os primeiros projetos com software e com hardware também, tipo robôzinho pegando peça, assim e tal. Isso antes de 1992, né, na década de 80. Daí esse cara aqui não está boa a foto, mas o nome dele é Andrew Ng. Ele é um chinês, só que ele foi para o Vale do Silício, né? Então hoje ele está no Vale do Silício e é professor da Stanford. Então esse aqui hoje é o cara mais conhecedor de IA, o mais influente de IA do ponto de vista de aulas e de consultoria. Ele criou várias startups também, uma chamada Coursera. Ele trabalhava na área de IA do Alibaba, né, a empresa chinesa, mas depois foi trabalhar no Vale do Silício e passou a trabalhar em empresas americanas. E hoje ele tem várias empresas que ele criou e várias empresas que ele investiu. E ele tem um site, né, o que ele mais promove, chamado deeplearning.ai, que é um site de educação na área de IA. Então isso aqui já é a história mais recente, né? Esse cara aqui também, Balaji Srinivasan, ele criou um dos primeiros cursos chamados de MOOC, Massive Online Open Courses, que era grátis, tipo assim, 100 mil alunos no curso, e isso em 2013, né? E embutia coisas de IA nesse curso, né? Que era o conceito aí de máquinas virtuais e tudo mais. E eu estou colocando esse slide aqui só para também desmistificar uma coisa, que é, a gente pensa que IA é a máquina pensando, os algoritmos pensando, mas não tem nada a ver com pensar, tá? No fundo, a inteligência artificial é pura matemática e estatística, em alta escala. Ponto. Toda vez que você vê o OpenAI lá falando thinking ou pensando, ele não está pensando, né? Ele está fazendo cálculos matemáticos, e por isso que precisa de muita GPU. Na verdade, são cálculos matemáticos baseados em visões 3D, 4D ou até ND, né? N dimensões. E para você procurar o global maximum e o local minimum, global minimum de várias curvas. Então, para quem lembra, na época da matemática de segundo grau, multiplicação de matrizes. Se você for lá na raiz, você faz uma equação matemática, mas lá na raiz pense que o básico do básico do básico da IA é multiplicação de matrizes. Sabe aquela aula que a gente faltou no segundo grau? Quer dizer, eu chamo de segundo grau, né, porque eu sou da velha guarda. Hoje nem é mais segundo grau, mas que você multiplica a coluna com a linha, tal, multiplicação de matrizes 2 por 2, tal. Bom, quem prestou atenção nessa aula e quem continuou a vida estudando isso e quem fez um mestrado em Machine Learning hoje, está rico. Está rico. Qualquer pessoa que faz um mestrado em Machine Learning ganha no mínimo $100 mil por ano. Todos os programadores da OpenAI ganham $200 mil por ano para mais. Claro que $200 mil para transformar para o real, né, fica até
irreal, né? Transformar para o dinheiro reais fica irreal, porque multiplica aí $200 mil por 5 ou por 6, passa de R$1 milhão, né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que toda essa garotada aí que está nessa fase de fazer ciência da computação, engenharia da computação e fazer mestrado, não tem nem dúvida qual o caminho que deve seguir, porque a escassez de profissionais nessa área e a demanda por gente que precisa nessa área é muito grande. Então, claro, ganham bem, né? Voltando aqui ao assunto do Elon Musk, ele falou essa teoria aqui dos gatos em uma entrevista em 2016, está aí o link. Depois, quem sabe, dá para disponibilizar esse slide aí. Qual que é a teoria dos gatos, né? A IA ela vai muito para o lado da ficção científica, né? O pessoal já escreve livros sobre o que está acontecendo hoje há muitos anos. Um dos primeiros livros lá que prevê o que está acontecendo hoje já era da década de 40, da década de 50. Filmes de ficção científica, O Exterminador do Futuro, Terminator, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Lembre que 2001, Uma Odisseia no Espaço, 2001 era o futuro, né? Hoje, 2001 parece um passado muito grande para nós. Mas o computador que tomou posse lá se chamava HAL, né? H-E-A-L, e no fim do filme ele se rebela contra os humanos, porque ele tomou posse, digamos assim, tomou forma e andava sozinho, era uma inteligência artificial que andava sozinha. Então, isso não é nada novo. Os filmes de ficção científica já exploram há muitos anos. Tem um termo nos Estados Unidos que diz science fiction became science fact, que significa, né, a ficção científica se tornou fato científico. E hoje a gente está nessa era, né, do fato científico. E o Elon Musk é um grande, né, pessoa que acredita, né, da teoria da simulação, que a gente já vive numa simulação e tal, e ele também acredita que a IA vai conseguir andar sozinha a partir de determinado momento. As pessoas chamam esse momento de AGI, né, Artificial General Intelligence, em inglês, ou talvez o melhor termo seria Superintelligence, que é a superinteligência. Quando a IA quer começar a criar ela mesma, depois ela vai criar ela mesma de novo, depois vai criar ela mesma muito rapidamente, e, de repente, um dia ela vai tomar controle. Tem um outro filme que explora isso, que se chama Eu, Robô, né? Que daí já entra nas IAs físicas, que são os robôs, e começam a tomar controle. E o Elon Musk acredita nisso, né? E ele diz que, quando a gente chegar nessa era da superinteligência, que é uma inteligência muito, mas muito superior que a nossa, uma inteligência muito superior que a nossa no sentido de humanidade e todo mundo junto. Porque hoje a IA já é mais superior do que um indivíduo, né? Para você pegar um texto gerado pelo ChatGPT e dizer que é um humano, você tem que deixar ele pior, né? Você tem que deixar ele pior, porque senão ele fica muito bom. Tanto que tem plugins lá de IAs, que o pessoal chama de GPTs, que se chamam humanizers, que é para você pegar um texto muito bom e humanizar ele. Então, quando você humaniza, você cria lá erros, vírgula, acento com erro. Então, a IA, perante o indivíduo, já está superior, mas ela não está superior ainda perante toda a coletividade humana, mas vai ser. E ela não está superior ainda perante toda a coletividade humana e todos os equipamentos que a coletividade humana inventou, inclusive o computador, inclusive um tanque de guerra. Mas a teoria desses caras é que um dia ela vai ser. Quando vai ser esse dia? Daqui 5 anos, daqui 10, daqui 100, daqui 500, daqui 1 milhão de anos? Não sei. A resposta é, né? Muita gente tenta chutar, mas a resposta é que a gente não sabe. Mas provavelmente 1 milhão de anos é bastante, né? Provavelmente em 1 milhão de anos será. E quando chegar nesse momento, o ser humano não vai mais conseguir criar uma guerra contra essa força maior, contra essa superinteligência que vai ser a IA, porque a IA domina o mundo e os filmes de ficção científica exploram isso. Então, a comparação que o Elon Musk faz é a seguinte: é como se hoje em dia todos os gatos do mundo, gato mesmo, animal gato, se unissem e falassem: vamos fazer uma guerra contra o ser humano. Você acha que os gatos teriam alguma chance? Não tem nem chance, né? O ser humano vai lá e aniquila todos os gatos do mundo fácil, né? Fácil, é só jogar bomba em todos os gatos e envenenar eles e tal. Bom, a comparação do Elon Musk é que, no futuro, nós seremos os gatos. A gente não tem nem chance contra uma IA superinteligente. Não tem nem chance. Então, é muito
provocativo esse pensamento, né? E nessa entrevista ele fala isso. Bom, isso aí é uma história bem rapidinha da IA, e daí veio 2022, né? Final de 2022 nos Estados Unidos, segundo semestre, primeiro semestre de 2023 no Brasil, quando o ChatGPT ficou disponível para todos nós. E aí que eu chamo do momento GPT. Todo mundo que teve a primeira experiência com o ChatGPT, exceto o Denis, eu já conversei ali agora há pouco, mas todo mundo ficou de queixo caído, né? Eu, quando vi aquilo, eu pensei, não acredito. Finalmente uma IA que é inteligente, né? Que respondeu o que eu queria e respondeu de uma forma assim que parecia inteligente, parecia humano, né? O teste de Turing era isso, né? Quando você não sabe do outro lado se alguém é uma IA ou é uma pessoa. O teste de Turing já foi ultrapassado faz tempo. Então, momento ChatGPT, Brasil, início de 2023. E aí o mundo mudou, porque você colocou uma coisa muito poderosa, que era modelos de IA feito pela OpenAI, modelos que são baseados numa tecnologia chamada GPT, que é General Pre-trained Transformers, na mão de todo mundo. Era grátis. Virou um chat, né? Todo mundo sabia fazer chat, porque todo mundo usava o WhatsApp. Então o pessoal começou a fazer chat com um modelo super inteligente. O pessoal conseguiu algoritmizar a inteligência, né? A IA, os algoritmos de IA são baseados nas redes neurais. Em inglês, né? Neural networks machine learning e deep learning, né? Machine learning é aprendizado de máquina e deep learning é aprendizado profundo. Então faz tempo que o pessoal está pesquisando isso, mas agora começou a mostrar resultado. Essa parte aqui de conceitos de IA eu vou pular, fala aqui de LLM, Large Language Models, mas numa outra oportunidade a gente pode explorar mais isso, porque é bem legal. E também aqui que está, assim, se você pensar onde que você coloca Machine Learning, Deep Learning dentro do mundo da IA, pensa assim, IA é o conceito global, Artificial Intelligence. Aqui eu estou falando de um ponto de vista mais técnico, né? Não do ponto de vista, digamos, filosófico. Dentro de IA tem uma disciplina ou uma ciência chamada Machine Learning, que você fazia aprendizado por máquina. E dentro de Machine Learning tem outra disciplina ou uma outra, né, técnica chamada Deep Learning, que é aprendizado profundo, que você vai fazendo, né, como se fosse assim, redes neurais profundas. Aqui explica aqui de ChatGPT e tal, mas eu vou pular um pouco essa parte aqui. Tem uma coisa que eu preciso falar dessa parte, que para quem não sabe, quando a gente está trabalhando com texto, que são as LLMs, né, Large Language Models, na prática, a IA transforma tudo para tokens. Tá? Vocês podem imaginar que eu quero escrever um texto aqui, e daí foi transformado em token. Esses tokens é como se fossem códigos, números, que representam aquele texto. E esses tokens, vocês podem imaginar que são partes de palavras, como se fossem sílabas. Tá? Cada sílaba, digamos assim, é um token. Mas não é bem uma sílaba, por isso que o nome é token. Ele é quase uma sílaba. Então ele não é nem uma sílaba, nem uma palavra. Eles são pedaços de palavras, mas eles se assemelham a sílabas. Aqui estão os tokens divididos por cor, para ficar fácil de entender. Mas a IA hoje é uma grande geradora de tokens. Esses grandes data centers que o Jensen Huang fala são grandes geradores de tokens. A medida do futuro vai ser token. A gente vai ter energia na entrada, e a gente vai ter token na saída. Quando a gente fala IA generativa, que ela gera alguma coisa, ela gera tokens. E esses tokens podem ser transformados em texto, pode ser transformado em foto, imagem, pode ser transformado em vídeo, áudio, tudo que você conseguir tokenizar. Você sabe que o pessoal fez, né, pesquisa, ganhou até o prêmio Nobel, de você fazer o DNA do ser humano através de IA. Como que eles fizeram isso? Tokenizaram o DNA e fizeram pesquisa, geração de proteína, essas coisas assim. Então, tudo que você conseguir tokenizar passa pelos algoritmos de IA. Aí tem um algoritmo chamado Transformer, que é bem importante, mas eu vou passar rápido. OpenAI e os níveis de IA. OpenAI, hoje tem um cara lá chamado Sam Altman, ele veio de uma aceleradora do Vale do Silício de startups chamada Y Combinator. Sam Altman foi bem famoso nisso, ele mesmo criou 2 startups e depois vendeu.
E depois ele foi presidente do Y Combinator por muitos anos. Então ele é uma nova geração, né? E ele conheceu todo o coração do Vale do Silício, todos os ali empreendedores, os startupeiros do Vale do Silício. E daí ele saiu do Y Combinator e foi para a OpenAI. E ele disse que lá nos primeiros anos da OpenAI eles vislumbravam como é que seriam, né, o futuro. Isso eu estou falando talvez 2017, 2018. E eles chegaram em 5 níveis, né? O nível 1 é a IA como chatbot, né, que já foi atingido, o nível 1 já foi atingido. Até por sinal, eu preciso fazer um parênteses aqui, né? Os chatbots, como a gente conhecia antigamente, acho que todos vocês aqui vão ter a mesma experiência que eu, são péssimos, né? Só que você entra num site lá, conversa com o chatbot, a única coisa que ele não te responde é o que você quer, né? Ele responde tudo errado. E as empresas ainda usam, isso que é triste, né? Mas por que isso? Porque eles vêm de uma era que não usa machine learning. Os algoritmos dos chatbots do passado não é IA, apesar de eles se chamarem de IA. Isso significa inteligência, né? Mas os chatbots não têm nada de inteligência. Mas essa era a gente já passou. Com o advento dos algoritmos do ChatGPT, que são baseados em Deep Learning e Machine Learning, de verdade, é uma IA, né? Outra palestra eu posso explicar mais sobre isso. O segundo nível é o raciocínio lógico, que eles chamam de reasoning. Reasoning é a IA meio que, entre aspas, raciocinando, mas a IA não raciocina, ela só faz cálculo. O raciocínio lógico é no sentido de, quando a gente começava a usar o ChatGPT, eles chamam de one shot. Você faz uma pergunta, o ChatGPT faz um monte de cálculo e te dá uma resposta. O raciocínio lógico, o reasoning, não é one shot. Ele faz alguns passos. Primeiro ele tenta entender o que se escreveu, daí ele faz o passo 1, passo 2, passo 3, e eles descobriram que apenas fazendo esses passos, como se fosse um raciocínio lógico, você consegue resultados melhores da IA usando o mesmo modelo, usando a mesma versão do ChatGPT. Na época, ChatGPT 3.5, só pelo fato de se fazer por passos, o resultado vinha melhor. Então, eles diziam que a próxima fase seria a fase do reasoning, do raciocínio lógico da IA, que é o que a gente está vivendo hoje já, né? Já até foi atingido aí com o modelo O1 da OpenAI. Daí, ano passado, o Andrew NG falava que 2025 seria o ano dos agentes, que é o que nós estamos vivendo exatamente agora em 2025, sim. As IAs no sentido de agentes. O pessoal chama de agentic AI, IA agêntica. É como se fosse assim, se tem uma IA especializada numa coisa, outra especializada em outra, outra especializada em outra, e as IAs se conversam, entendeu? Como se fossem agentes inteligentes. E é o que a gente vive hoje, né? Existe um protocolo na internet hoje chamado MCP, Model Control Protocol, que você consegue conectar tudo, IA com IA e IA com sistemas, né? Que não são IA. Então, nós estamos exatamente agora nessa multiplicação das IAs agênticas. Quem já viu um site chamado Manus.ai, Manus, M-A-N-U-S, você vê isso rodando no teu... olha os vistos ali, porque eles gravam a IA, né? Abre um monte de navegador, pesquisa na internet, você pode pedir tarefas complexas. Você chega para o Manus AI e diz, quero viajar para o Japão, não sei nada de japonês, quero ficar uma semana lá, vou estar em Tóquio e vou para outra cidade. Ó, faz o seguinte, procura para mim aí todos os sites de viagem, procura aí para mim todos os sites de reserva do hotel e faz você, quando tiver o resultado final, me manda aí meu trajeto, todas as reservas para mim. Isso é uma IA agêntica. Não apenas ela conversa com os outros sites, mas ela parte do zero. Ela não sabe nem por onde começar, né? Você diz assim, eu vou viajar para o Japão e não sei japonês, eu não sei nem que site que vou. Então procure que site que vende hotel, que faz... Isso é a agêntica, isso já é realidade. Tá? Já vivemos isso aqui. A próxima fase é a IA inovadora, né? É a inovação. Qual que é o problema hoje que eles dizem? Né? Que a IA ela é baseada em todo o conhecimento humano que existe hoje, e já falta agora, né? Porque a IA já processou todos os dados e ela é sedenta por dados, então falta dados, ela precisa mais dados. Então, as IAs estão começando a gerar dados, né? Que o pessoal chama de dado sintético. Então, a IA já consumiu todo o dado do mundo e está consumindo todo o dado sintético do mundo e está gerando mais dados ainda. Então, a gente vai entrar numa velocidade, né, que praticamente 99% dos sites e das notícias na internet vão ser geradas por IA. Menos de 1% vai ser digitado por um humano. Porque é muito bom e muito rápido e você não percebe a diferença. Na verdade, você tem que deixar a notícia pior para parecer humano, né?
Só que qual que é o problema do Maya, que é baseada em todo o conhecimento humano? Ela não cria conhecimento. Ela só, estatisticamente, gera conhecimento baseado nas estatísticas de todos os conhecimentos que já existem, né? E será que vai existir uma IA que vai criar alguma coisa? Por exemplo, será que quando vier essa superinteligência vai ter uma IA que vai criar a cura do câncer, né? Que tanto a humanidade procura? Então a gente não sabe, mas esses caras acreditam que sim. Já tem pesquisa nesse lado, né? O Google até lançou aí há 2 semanas atrás um paper mostrando que já conseguiram resultados. Então a IA vai começar a criar coisas. Isso é na visão, né, dos 5 níveis da OpenAI, a IA inovadora. E o 5º nível, que eles falam que não tem forma ainda, né? Ele não tem nem nome, eles não sabem quando vai acontecer, mas basicamente, do jeito que eles explicaram, é a superinteligência mesmo, né? Como se fosse a IA começa a andar sozinha e criar tudo sozinha. E é um dos objetivos. A grande corrida hoje é essa, né? Todos querem chegar nesse nível. Em inglês eles chamam de arms race, que é a corrida armamentista. E eu ficava lendo, né? Pô, arms race para IA, arms race para IA. Daí, por que corrida armamentista para IA, né? É porque é isso mesmo. A IA é para proteger países e proteger nações. Percebam na fala do Trump, quando ele fala que quer que os data centers de IA fiquem lá, e de repente, na mesma frase, ele fala de tanque de guerra. Daí você pensa, pô, mas o que IA tem a ver com tanque de guerra? É isso aí. IA é para proteger nações. Mas, né, não sabemos quando que vai acontecer esse colapso mundial aí. Eu estou falando aqui do ponto de vista pessimista, que é a distopia, né? Tem um monte de gente que pensa do ponto de vista otimista, que é a utopia. E os filmes de ficção científica exploram bastante isso, né? Bom, deixa eu falar aqui uma analogia que tem nesse livro ali, chamado Superintelligence, do Nick Bostrom. É bem bom esse livro, para quem gosta desse tema. Ele que criou o conceito de teoria da simulação, está nesse livro aí. Mas ele está explicando por que a corrida da IA é importante. E ele faz analogia. Esse livro é de 2014, tá? Mas ele ainda é bem presente. Ele é bem presente. Ele foi escrito em 2014. O cara é o pesquisador desse tema. Então, antes de 2014, ele já falava sobre tudo isso. E ele falou assim: imagine 2 ciclistas com aquelas competições de ciclismo, né? E estão subindo um morro. Então, por exemplo, a Tour de France, lá, que é aquela corrida de ciclismo, não sei se já viram na TV. Quando vai chegando, né, no fim, os caras vão subindo o morro, eu fico vendo na TV, eu penso, mas esses caras são loucos, eles já estão muito cansados, eles já, não sei, pedalaram 40, 50, 60 quilômetros e estão ainda lá no morro super íngreme, né? E você percebe que o 2º lugar quer estar perto do primeiro, o 3º lugar quer estar perto do 2º, mas o cara pedala e ele anda pouquinho só, porque o morro é íngreme e ele já pedalou 40 quilômetros, então a perna já está amortecida, né? Mas por quê, né? Essa é a analogia do Nick Bostrom. Por que o cara tem que estar perto do outro? Porque imagine o morro, e imagine que a corrida continuasse depois do morro. E esse morro, se fosse assim, né? Zoom! O cara que chegou lá por primeiro, ele vai pegar uma velocidade, né? E vai descer bem rápido. Até o 2º lugar chegar lá no topo, ele está muito lento. Então, imagine aqui que você tem um modelo de IA que está 3 meses na frente do outro em pesquisa, ou uma nação que está 3 meses na frente da outra na pesquisa. Daí, vai subindo o morro, parece que esse tempo diminui, né? Mas é porque o morro está mais íngreme, na verdade. Então, o cara, ao invés de dar 1 metro por pedalada, ele dá meio metro por pedalada, porque o morro está muito íngreme. E, de repente, quando chegar lá, o cara nem chegou no topo do morro, o outro já saiu de cena aqui, né? Então, essa é a analogia do Nick Bostrom. Mas, assim, não dá para mostrar com o gráfico assim, porque quando a gente pensa um morro, a gente pensa que um dia ele vai ficar horizontal, né? Daí, claro, o outro ciclista vai chegar talvez próximo. Igual quando a gente vê corrida de Fórmula 1 pelo helicóptero. Você vê que quando está chegando na curva, o carro de trás chega perto do outro, depois o outro dispara, mas o outro também dispara, né? Então, o gráfico não é muito bom visto dessa maneira, mas a analogia é boa só para falar do ciclismo. Porque, na verdade, o gráfico é assim. O gráfico é assim. Imagine que todo o progresso humano, o tempo, e uma diferença de 3 meses. E, de repente, acontece um ponto de inflexão aqui, que o progresso humano começa a ficar muito rápido, né? E, então, o gráfico é para cima. E o gráfico é quase que vertical mesmo, 90 graus quase.
Esse é o ponto da AGI, Artificial General Intelligence, ou da superinteligência. E quando o primeiro lugar chegar lá, ele vai pegar uma velocidade tão grande que é como se fosse um foguete. Nem precisa de 3 meses. A melhor IA do mundo vai fazer ela de novo, rapidinho. E depois vai fazer de novo. Daí ele vai fazer uma IA aqui melhor que a do segundo lugar. Daí ele vai começar a jogar vírus no algoritmo do segundo lugar. Ele vai dominar o mundo. A melhor IA do mundo vai ser a única IA. Né? É um jogo que o americano chama Winner Takes All. O vencedor leva tudo. Né? Porque o segundo lugar não alcança mais. Não consegue alcançar mais. Porque é mais do que programação geométrica. Por isso que é superinteligência o nome. E por isso a corrida. É por isso a corrida. Porque todos que estão nesse ramo acreditam nisso. Tanto que tem até teoria que, aí já entra para a teoria das guerras, que a única solução para o segundo lugar nesse momento é jogar uma bomba atômica no primeiro. Porque ele sabe que não vai alcançar mais. Então tem que jogar uma bomba atômica lá. A única maneira de o primeiro não dominar o mundo. Mas aí já é teoria de guerra, não é a minha especialidade. Bom, agora falando, gostaram da abertura, tal, vou tentar concluir, mas como criar uma fábrica de IA, né? Que aí foi o que a gente viu lá atrás. Né? A gente tem que fazer a Visionaire estar aqui. Né? E a primeira coisa que a gente notou, isso aqui serve para empresas também. Né? Você pode criar na sua empresa um conceito de fábrica de IA. Né? No futuro, todas as empresas usarão IA. Né? O mercado total endereçável, que o americano gosta de chamar de TAM, Total Addressable Market, é 100%. Vocês têm dúvida que no futuro alguém não vai usar IA? Todo mundo vai usar IA. Alguns vão usar em 1 ano, alguns vão usar em 2, 3, alguns vão levar 10. Claro, sempre tem os inovadores e sempre tem os retardatários. Mas esse é um mercado que não tem dúvida. 100% do mercado e das pessoas vão usar IA. Então, o mercado total endereçável é 100%. O celular é quase 100% já, imagine IA, né? Então, já que é um mercado que todo mundo vai usar, quem sair na corrida antes, já que é mais do que uma progressão geométrica, vence. Porque quem sair atrasado, até recuperar tudo aquilo lá, não vai conseguir mais. Porque os primeiros lugares vão estar tão distantes que você não pega mais. Bom, o case Visionaire, comece pela cultura. Mesmo a Visionaire sendo uma empresa inovadora, está no nosso nome visionário, sendo uma empresa de TI, a gente respira isso, mesmo assim, teve uma barreira cultural. Então, imagine nas outras empresas, né? Aquela barreira cultural, poxa, a IA vai roubar meu emprego, poxa, como que fica a ética aqui? Pô, se a IA vai atropelar uma criança, vai atropelar um velho, o carro da Tesla. Bom, tem que passar por esse momento da cultura, porque é natural do ser humano ter medo do desconhecido. Né? É bem natural. Então, comece pela cultura. E a forma de fazer isso é workshop, palestra, faz grupos para pesquisar IA juntamente e, principalmente, usar a IA. Usar a IA. A IA está grátis. Isso que é o mais interessante. Não só o ChatGPT, né? Mas todas aquelas empresas que eu falei, Anthropic, tal, o Gemini, todos têm versão grátis. A IA está grátis. Agora, claro que a maioria deles tem a versão grátis até um limite, depois passando desse limite vai para a versão paga. Então, beleza, daí tem a versão paga. Mas, quem quiser usar, pode usar à vontade, né? Até conversar com a IA no celular. Bom, respire IA, viva no futuro, né? Que é outra frase importante. Use ferramentas à exaustão. A Visionaire está usando à exaustão, em tudo que é lugar. Não só na área de desenvolvimento de software, porque os nossos desenvolvedores usam, claro. Tem uma pesquisa da Anthropic que mostra que o setor que mais usa IA hoje é justamente o setor de TI. Claro, porque a gente está no ramo. Né? Então, a gente usa, a gente vê e a gente usa para os próprios desenvolvedores. A gente acredita que a gente pode potencializar em 10 vezes a produtividade do desenvolvedor de software com as ferramentas de IA junto com ele, que a gente chama de code completion. Hoje o pessoal tem um termo para isso, vibe coding, né? E também a IA gerando código. Esse 10 vezes aqui eu exagerei, tá? Nesse momento. A gente pode discutir que seja 50% mais produtivo, 30% mais produtivo, 100% mais produtivo. 10 vezes é um objetivo, e eu acho que ele é factível.
IA para os projetos, no caso da Visionaire, né, não só para os desenvolvedores, porque a gente está respirando IA, do ponto de vista técnico, né, mas também para os nossos clientes, né, no sentido que a IA é um novo paradigma. Interfaces conversacionais. Se vocês verem a história do Bill Gates, a história do Steve Jobs, eles começaram com essas interfaces gráficas, né, e, entre aspas, digamos assim, foi o Steve Jobs que criou e o Bill Gates copiou, com o Windows. Hoje, pode ser que a gente não precise mais da interface gráfica. Qual que vai ser a interface da IA do futuro? Exatamente o que a gente faz, que nem humanos. A gente vai falar, vai gesticular, vai olhar, vai até mesmo cheirar, talvez. Então, a IA do futuro, os filmes de ficção científica exploram isso, é conversacional, do jeito que o ser humano conversa. E aí, né, a Visionaire está nessa estratégia aqui, parceria, cultura, capacitação, porque os nossos clientes, né, tem muitos clientes tradicionalistas, então demoram para chegar lá no topo da tecnologia, né? Mas a nossa estratégia é show, don't tell, que é um termo americano também. Mostre, não fique falando. Então, o que a gente está fazendo é isso. A gente está fazendo um monte de sistemas, um monte de projetinhos. A gente criou vários aplicativos de IA que a gente chama de demo apps, aplicativos de demonstração, e usando aí todas essas plataformas existentes no mercado, né? OpenAI, DeepSeek, que é software livre, Llama da Meta, que é software livre, e vários outros aí. Tem bastante hoje no mercado. Se você pensar, há mais ou menos 12, 14, 16 meses atrás, tinha uma ou duas, né? OpenAI e mais um ou outro concorrente ali. Perplexity nascendo, Anthropic nascendo. Não precisou passar 1 ano e meio, eu acho que tem mais de 50 ou 100 modelos bons. Bons. É muito rápido. Está muito rápido a evolução da IA. Bom, aqui falando da estratégia da Visionaire, também outro termo em inglês aqui chamado Bet the Farm. Aposte a fazenda. Foi isso que a gente fez há 1 ano e meio atrás. Portanto, se a IA der errado, a gente está completamente ferrado. A gente não tem futuro. Vai ter que fechar as portas. Isso que eu chamo de bet the farm. A gente apostou mesmo, a empresa inteira. Por isso, se você entrar no nosso homepage, está escrito isso. Não é quase nem mais fábrica de software, é fábrica de IA. Como eu falei, né, cunhamos o nome e o termo e registro no NPI. Mas é porque a gente acredita mesmo, né? Claro, por tudo isso que eu falei. A Visionaire, novamente, sendo pioneira, a nossa história foi assim a vida inteira, né? Sempre tentando ser pioneiro. E inovação tem seus riscos, né? Tem que ter coragem, mas, que nem dizem, né? Retorno versus risco. Quanto mais, né, você busca retorno, mais você tem risco. Quanto menos retorno, menos risco. Ou vice-versa, quanto menos risco, menos retorno. Então, a gente sabe que tem bastante risco isso. E aqui está a nossa homepage, né? Fábrica de IA. Assim, a gente não é naquela filosofia... eu vou dar um demo daqui a pouco, o Binhara foi lá, a gente já vai mostrar. A gente não é daquela filosofia de falar que a IA é um humano, vamos dar um nome para a IA, vamos chamar de, que nem a Magazine Luiza chamou a IA de Luzia, o outro lá chamou de, não sei, o Bradesco chama de Bia. Não, a Visionaire não criou nenhum personagem. A nossa IA é IA. E a gente quer que a pessoa saiba que está falando como uma IA. E a gente até chama agente de IA, né? E essa foto e vídeo que tem atrás do nosso site é o que a gente entende por IA. IA são mega data centers que está processando com muitas GPUs e está processando matemática e estatística. Não é romance que a IA está pensando, tal. Não, é matemática, estatística e algoritmo. Aqui estão as nossas ofertas, vou passar rápido nessa parte. E a gente refez todo o site, né, por isso. Vários cases, né? Aqui as fases que a gente chama, né? Planejamento, arquitetura, execução e resultados. E aqui a sopa de letrinha, né? PyTorch, ChatGPT, NVIDIA, NeMo e NIMS, que são tecnologias lá, LangChain. Já falei outros aqui, né? Large Language Models, LLMs, NLP, Natural Language Processing. Então, na nossa área tem muita sigla. Então, a gente está mergulhado em tudo isso, né? E aí, vários clientes e tal. Aqui estão subpáginas do nosso site, né, que a gente faz projetos de software com IA, soluções de IA customizadas, os melhores modelos de IA, análise de dados e aprendizado profundo, em inglês, Data Analysis and Deep Learning. Tem tudo a ver, né, com a questão de Big Data, porque a IA é matemática e estatística em alta escala, que tem o Big Data por trás, né?
processamento de linguagem natural, que é o NLP. Né? Consultoria também, claro, em IA, treinamento em IA. E em inglês, né, o termo AI Factory, pegamos domínios em inglês também, alguns domínios, né? Porque AIFactory.com já estava tomado, então a gente teve que pegar aqueles derivados. Né? E fábrica de IA em espanhol, né? No caso de português e espanhol, nosso site já está ranqueando, né, como fábrica de IA, colocamos lá no meta tag principal também para ranquear como SEO. E pesquisando fábrica de IA no Brasil, a gente ranqueia bem. Bom, aqui, para terminar, tem essa parte de demonstrações. A gente tem uma IA por texto e uma IA por voz. Por texto, precisaria digitar? Acho que não precisa. O Binhara vai entrar ali na IA por voz, porque a gente já testou e dá para falar no microfone aqui. A gente que fez, treinou esse modelo, que vocês vão ver. A gente usou a API do OpenAI. Está na nossa homepage. Desculpa. A gente usou a API do Eleven Labs. O Eleven Labs é um modelo de IA para voz. Bem bom. Bem bom. O OpenAI também tem. Mas o Eleven Labs a gente achou melhor. E você conversa, né? A gente treinou essa IA, esse modelo de IA que eu vou mostrar, a gente treinou para vendas. Tá? Ele é, digamos assim, um vendedor, né? Então pode clicar aí. Olá, eu sou o agente da IA por voz da Visionaire. Algumas dicas. Você pode me interromper se quiser. Às vezes eu demoro alguns segundos para responder, isso é normal. Quando quiser encerrar, é só clicar no botão abaixo com o ícone de telefone escrito desligar. Por favor, sinta-se à vontade para me perguntar sobre a Visionaire. Oi, meu nome é Sérgio, estou fazendo uma apresentação aqui. O que a Visionaire faz em inteligência artificial? Olá, Sérgio, tudo bem? A Visionaire é uma fábrica de software especializada em inteligência artificial, atuando como uma fábrica de IA. Podemos modernizar seus sistemas com IA, criar soluções customizadas e oferecer consultoria especializada. Trabalhamos com os melhores modelos de IA do mercado, como o ChatGPT... Ok. Me fale mais sobre esses modelos do ponto de vista técnico. Com certeza, Sérgio. Do ponto de vista técnico, a Visionaire trabalha com os melhores modelos de IA do mercado, como o ChatGPT da OpenAI, Claude da Anthropic, Llama da Meta, Gemini do Google... Não. Eu estou falando do ponto de vista técnico de programador. Quais são as bibliotecas Python, por exemplo, que são usadas para desenvolver com IA? Entendi, Sérgio. Para entender melhor sua necessidade, você gostaria de saber quais bibliotecas Python a Visionaire utiliza para desenvolver soluções de IA? Ou você gostaria de saber se a Visionaire pode te ajudar a desenvolver um projeto de IA usando Python? Gostaria de saber as bibliotecas Python. A Visionaire pode usar diversas bibliotecas Python para desenvolvimento de IA, dependendo do projeto. Algumas das mais comuns incluem TensorFlow e Keras para aprendizado profundo, Scikit-learn para aprendizado de máquina em geral e NLTK ou Spatie para processamento de linguagem natural. Além dessas, a escolha das bibliotecas... Ok, obrigado. De nada, Sérgio. Fico feliz em ajudar. Gostaria de saber se você tem mais alguma pergunta sobre a Visionaire ou sobre nossas soluções. Não, obrigado. Aí desligou. Aí há um ano atrás não dava para interromper, né? Eu interrompi por querer, vocês viram que agora dá para interromper, porque o algoritmo não permitia, digamos assim, você interromper, ela tinha que terminar lá o streaming do que vinha. É esse tipo de evolução, vocês viram, né? Em português, numa linguagem natural, no começo deu ali um problema, provavelmente delay da internet, mas está cada vez melhorando. É muito rápido essa melhora, né? E outra, ela fala todos os idiomas. Eu não falei aqui em inglês nada, mas todos os idiomas. A gente pode responder, né? A gente tem outros idiomas lá no site, o mundo inteiro. Então, nós treinamos ela. E faz 1 ano e meio, né, que a gente começou a treinar. Qual que é o medo que as empresas têm? Que você treina e a IA vai falar alguma coisa errada. Como que funciona nesse caso? Você tem que ficar monitorando. Porque quando a IA fala alguma coisa errada, você tem que corrigir. E como que se corrige? Você faz, em inglês o nome disso é reinforcement learning. Você reforça o aprendizado. Então você vai lá e treina de novo. Pense que é uma criança. Quanto que é 2 mais 2? 5. Opa, peraí, está errado. Então você vai lá e treina de novo. 2 mais 2 é 4. É 4 sim, assado, porque daí pergunta de volta. Quanto que é 2 mais 2? 4, beleza. Agora você acertou. O reinforcement learning é da seguinte forma, você pune a resposta errada e você dá prêmio para a resposta certa. Mas claro que para IA é tudo matemática, então não existe dar prêmio assim, né, no sentido nosso. O que significa dar prêmio?
numa nota de 0 a 1, né, de 0 a 100%, se a resposta está errada, você joga aquele algoritmo para 0,1, 0,2. Isso é uma punição. Se a resposta está certa, você joga para 0,96, 0,98, significa que é um prêmio. Então, a IA aprende que os algoritmos errados dão resultado muito baixo, dão uma nota muito baixa. E os algoritmos certos dão uma nota muito alta. Então, nas próximas vezes, ela tende a jogar o que dá nota alta. E isso é o aprendizado. Entendeu? Então, é isso. Falei demais, deixa eu ver aqui. Opa, agora deixa eu voltar lá. Isso, é só para pôr o último slide lá. Se alguém quiser entrar em contato lá. É isso. Podemos abrir para perguntas? Conclusões, e daí o próximo slide, acho que é o contato. Quem tem perguntas aí, vamos lá? Lá atrás. Eu tenho a pergunta, mas eu vou dar a vez ali, peraí. Esse tema gera bastante interesse, né? Bem legal. E é polêmico também. A minha dúvida é em relação ao seguinte: a gente viu que a inteligência artificial ela vem evoluindo muito rápido. Porém, me parece que ela começou a perder essa evolução. Você acha, na sua experiência aí, como fábrica de software, a fábrica de IA, a computação quântica ela pode vir para somar e voltar a acelerar, tipo, ser o próximo nível da inteligência artificial? Boa pergunta. A computação quântica é bem o tema também do momento, né? É uma área que pesquisa há muitos anos, né? Eu, quando fiz ciência da computação, o pessoal já falava de computação quântica, a IBM, né, pesquisa muito. E é uma área polêmica também. Eu tenho minhas opiniões pessoais, nem vou entrar nesse mérito, mas eu acho que quem acredita no próximo salto é por esse caminho, no sentido de que hoje, quando a gente faz processamento no computador, é bits apenas, né? Ou 0 ou 1. A computação quântica, que vem dessa teoria quântica, você tem um estado que ele é indefinido, que é aquela piadinha do gato de Schrödinger, acho que é o nome, né? O gato está morto dentro da caixa ou o gato está vivo? E você não sabe. Quando você abre a caixa, antes de você abrir a caixa, a analogia que é feita é essa, né? Tem uma nuvem ali. Não existe um estado definido. Quando você abre a caixa e que você olha, que passa-se a ter um estado definido. Então, você não sabe se o gato está morto ou vivo antes de abrir a caixa. Só quando você abre. Essa é a teoria da computação quântica, ou da teoria quântica. Só que o estado que existe ali não é ou 1 ou 0, no sentido de só tem duas opções, né? Imagine que tudo na humanidade hoje é baseado em duas opções. Ou a lâmpada está ligada ou ela está desligada. Todos os computadores processam bits e as GPUs também. Imagine uma sociedade que você tem estados que são N estados. Você não tem mais só 2, 0 ou 1. Quando você abre a caixa, você pode ter ali um estado que é infinito, né? Ou que pode ser uma combinação de um jeito, daí você fecha e abre de novo, é uma combinação de outro jeito. Você não tem só mais 0 ou 1, você tem vários. Então, esse seria o salto quântico, né? Que é o próprio tema da computação quântica. Eu tenho opiniões pessoais sobre isso que eu não sou tão favorável assim, mas aí a gente conversa ali outra hora. Mas os especialistas acreditam que esse seria o próximo salto, sim. Eu acho que... não sei. A parte que eu não sou favorável é quando, digamos assim, puxa a computação quântica para o lado da física quântica, no sentido de falar de mundos paralelos, que a gente tenha mundos paralelos e daí faz salto para lá e para cá. Nessa parte que eu não sou tão favorável. Mas eu acredito que na parte de hardware, que eles estão fazendo hardware, né, CPUs, ou CPUs baseadas em computação quântica, que nem é esse o nome, né, qubits, que eles chamam, quantum bits, né, qubits no sentido da letra Q, é o que assim, os pesquisadores estão pensando que é o próximo nível mesmo, como se fosse o dia que descobrir a computação quântica, se quebra todos os algoritmos de criptografia do computador atual, né? Então, todas as senhas aí de criptomoeda tal seriam quebradas. Mas eu não sei. Eu acho que a IA, do jeito que é hoje, tem bastante caminho ainda para seguir. Ainda está evoluindo bastante. O que o pessoal fala, o OpenAI e quem está nesse ramo, é que eles não chegaram no teto ainda. Porque o que eles descobriram é que quanto mais hardware você colocava, quanto mais processamento você colocava, quanto mais dados você colocava, melhores resultados você tinha. Então eles falaram, pô, é só colocar mais hardware que eu tenho mais resultado? Pô, eu estou no Vale do Silício, eu tenho dinheiro infinito, então eles vão pôr hardware.
Por isso que eles estão pondo. E eles não chegaram ainda no teto. Eles não chegaram no limite. Toda vez que eles embutem mais rádios, viu o tamanho desses data centers, chega a melhores resultados. A curva não fez o S ainda. Ela não fez a curva assim. Ela só está assim. Então tem muito para crescer ainda. O Google, que saiu atrás nessa corrida, o Sundar Pichai foi entrevistado ano passado, e o Google estava atrás. Daí ele falou, não, eu estou tranquilo. A corrida da AI é de 40 anos, a gente só está no ano 1. É uma maratona. Pode ficar tranquilo, o Google vai dar a volta por cima. E isso se viu, né? Semana passada, o tanto de coisa que eles lançaram. O Google vai dar a volta por cima, já deu, na verdade. Então, a gente está no ano 2 agora. Então, a corrida da AI é muito longa. É mais de 40 anos. Mais pergunta? Misato. Ô Sérgio, meu nome é Fernando Misato. A gente se conhece desde a época lá do parque de software, lá, trabalhava na GCI. Né, junto lá com, achei que eu te conhecia. com o Sandro Biaico, né, o Kemel, Scopin, essa galera toda que a gente trabalhava juntos ali. Era concorrente, de certa forma, né? E estou gostando de ver você com essa proposta de fábrica de IA, que eu acho que provando que a Visionaire está se reinventando, e a gente vê que não é fácil reinventar essa história toda que a gente está vivendo, né? E eu estou gostando de ver porque, assim, eu tenho hoje muito relacionado com a Sucesso, que é uma sociedade de empresas usuárias de tecnologia, e ao longo dos últimos 2 anos nós vimos muita teoria sobre inteligência artificial. E nós estamos agora cobrando das empresas cases reais de uso e que impactaram o negócio da inteligência artificial. Hoje você teria condições de nos apresentar cases de sucesso onde a inteligência artificial foi implantada e isso trouxe, de fato, resultado para as empresas? Está falando provavelmente aqui, né, no Brasil, e clientes da Visionaire. A gente está com alguns cases, claro que está no começo, né, mas, por exemplo, um case que a gente gostou até estava comentando, né, Dent AI é uma startup da área de odontologia, uma menina lá de São Paulo que tem o pai dela também é dentista, tem uma rede de odontológica lá de 15 dentistas e como se fossem assim, filiais. E ela se especializou no clareamento de dentes, embelezamento de dentes. E ela chegou para nós há 1 ano e pouco atrás e disse, eu quero fazer o antes e o depois, tira uma foto do dente assim, o antes e o depois com IA. A foto do antes, processa com IA, processamento de imagem, no caso. E daí vem a foto do depois. Porque os dentistas faziam isso com Photoshop, antes, que tem que ir lá, embranquiçar o dente, não sei o quê. E o cliente vê, né, como que vai ficar o dente dele. No caso, a menina é especialista em odontologia, né? Nós não, a gente é especialista em software. Então, a gente fez esse caso, a gente criou um modelo. E está existente lá, é só digitar dentai.com.br. Dent AI, né? AI.com.br. Ela faz essa simulação, é uma startup, na verdade. Então, isso é um case. A gente tem no nosso site lá, como eu comentei ali, uma área de cases com IA. Então, você vai encontrar lá alguns outros, mas dentro dessa área são mais projetos que a gente está investindo, né? Então a gente criou tudo que você pode imaginar aí que está na modinha. Chat with PDF, por exemplo, você carrega um PDF e daí conversa com ele. Chat with YouTube, pega um vídeo do YouTube e conversa com ele. Gerador de imagem, tipo o americano chama de headshot generator. Você tira uma selfie e transforma a tua imagem para ficar mais profissional, para colocar lá no LinkedIn. Chat com DeepSeek, chat com Gemini, chat com vários. Até a gente tem um demo lá que se chama Multi-LLM Chat. A gente tem mais ou menos uns 15 modelos lá que você pode escolher qual modelo é. Mas é tudo demo, tudo demonstrativo, para provar que a gente sabe fazer, né? Agora, assim, no sentido de caso de sucesso de IA, você já deve ter percebido que eu sou super favorável, né? Não tem opção. Eu acho que não tem como, saindo do Brasil, né? Não tem como não ver os casos de sucesso que a gente usa todo dia, que é ChatGPT, Gemini. Está transformando o Google. Hoje você viu já, né, como é que está o Google na busca. Você faz uma busca lá, eles chamam isso de Zero Click Marketing. Agora no topo, no Brasil já está assim também, vem lá uma resposta por IA primeiro, depois vem o marketing pago, né? Depois vem os ads.
O Google, claro que o Google não queria fazer isso, porque ele vive de ads. Mas assim, ele já viu que a juventude está usando o ChatGPT. Então, está todo mundo fazendo search no ChatGPT. Ninguém nem faz search, mas conversa com a IA. Então, zero click marketing é isso. Então, tudo isso é história de bastante sucesso. Né? Imagina uma empresa como a OpenAI, que há 2 anos atrás ninguém nem conhecia praticamente, era uma empresa lá de 10, 15 pessoas. Hoje, o último valuation dela foi 300 bi, né? E hoje talvez a empresa mais usada, né, na humanidade. Eles disseram que no último mês eles estavam incluindo 1 milhão de usuários por dia, né, que eles acabaram tendo muitos usuários lá na Índia. E com certeza vai chegar lá aos níveis de Google, Meta, tal empresa de trilhão. Hoje acho que ela já vale 1 trilhão, mas ela vai chegar em 3 trilhões. Então, há 2 anos atrás, né, todo mundo pensava que o Google reinava. Pronto, em 2 anos o mundo mudou. Isso é uma coisa incrível. É mais, assim, essa é a parte que eu não falei também. A IA é uma onda maior que as outras, e nós somos da geração da internet, nós somos da geração... Eu já não sou da geração do móvel, né? Minhas filhas são. Elas já nasceram no celular, mas eu sou da geração anterior. Mas a IA não apenas é uma onda maior que essas daí, como ela vai ser mais rápida. Esse que é o ponto. Levou 15, 20, 25 anos para todo mundo ter celular no planeta. Não vai levar 5 para todo mundo ter IA. Então, talvez hoje, se pega os números de usuários do ChatGPT, já são na casa de bilhões. Então, é muito rápido. É muito rápido. Durar muito tempo o quê? Sim, que não vai parar mais. Não vai parar mais. Mais perguntas? Tem mais alguém aí? Não? Oh, ali, ó. Quem? Aqui. Tá. Assim, não é que a onda vai subir e descer, tá? A onda vai subir, mas da mesma forma que surgiu o IA agora, que acabou com as outras, vai vir uma nova. São S's, são sequências de S's. Só que essa nova a gente não sabe o que é ainda. Alguns chamam de AGI ou chamam de superintelligence, mas vai demorar um pouco. Né? Pode perguntar. 2 questões. A primeira é essa que você comentou das crianças aí, que os educadores estão pedindo para não usar o celular até os 16 anos. Essas crianças que não vão usar celular e as outras que vão usar, vai ter muita diferença? Não, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que isso tem a ver não tanto com a IA hoje, mas sim com as redes sociais. Né? A gente vê na TV aí esse debate. E isso é o debate do passado para cá, porque as redes sociais já existem faz tempo. Então, todo mundo achou que as redes sociais vinham para o bem e depois começaram a descobrir o lado mal. Né? Eu não sei, assim, não vou entrar nesse debate se a criança que não usa vai ser melhor ou pior. Eu acho até que é impossível uma criança não usar. O fato que você está dizendo da criança não usar é quando ela entra na sala. Né? Tem escolas que estão pondo lá, o cara põe no vestiário, lá não sei, e trava o celular e vai assistir a aula e volta, que a nossa geração, né? Era assim, não tinha celular. Então, nesse caso, vamos ver se essas crianças que estão na sala de aula sem celular vão ser mais inteligentes das que estão na sala de aula com celular, porque está começando agora esse movimento. Né? Mas saiu da sala de aula, não tem como segurar. A criança e o adolescente só não vai ter celular se ela não tiver condição de ter, porque ela não vai conseguir fazer nada na vida, nada. Ela não vai conseguir conversar com os amigos, não vai conseguir ver saldo bancário, não vai conseguir viajar. Então, imagine uma pessoa que não vai poder fazer nada na vida. Como que ela vai viajar sem celular? Né? Na verdade, na nossa geração era computador, mas hoje é celular. Então, já é uma pele. Não tem opção. E assim, agora sim, trazendo para a opção da IA, nós também não temos opção. Todo mundo vai usar IA. Né? Acho que muitos aqui já usam, claro. Então, essa nova geração... Imagine, minhas filhas, né, uma tem 18 e uma tem 20. Então, eu acompanhei elas lá, usando o celular e tal. Hoje elas são melhor do que eu, né? Eu sou o velho. Mas imaginem as crianças que estão nascendo hoje. E quando elas começarem a ter noção de como que trabalha com tecnologia, quando tiver lá seus 6, 8 anos de idade, talvez 10, imaginem como é que vai estar o GPT daqui a 6 anos. Essa criança ela vai pensar que o mundo, desde sempre, foi assim.
desde sempre. Pô, como que pode ter existido um mundo que não tinha inteligência artificial? Nem vai se chamar inteligência artificial. Vai ser normal. Entendeu? Não tem opção. Não tem escapatória. Não, a segunda pergunta era exatamente nesse caminho, se os governos vão ter força para, de alguma maneira, bloquear, como estão discutindo. Até ontem também estava participando de um workshop lá e caiu essa pergunta. E é assim, hoje a gente pensa muito em governos e pensa lá no Elon Musk brigando contra o Sam Altman da OpenAI. Mas quando o pessoal está falando da superinteligência, ela é muito maior do que uma pessoa só, muito maior do que um governo só. É um problema da humanidade, né? De todos juntos, coletivamente, com todas as suas armas. Então, a superinteligência, pense que é um negócio bem super mesmo. É uma coisa bem superior. Até esse autor ali que eu mostrei, ele chama de era pós-humana. É uma era pós-humana. Então, de um ponto de vista... Eu estou até sendo exagerado aqui, né? Eu penso, não tem saída, né? Nós estamos tudo ferrados, que nem os filmes de ficção científica exploram. Mas, de outro ponto de vista, pode ser que não. Pode ser que a IA seja usada pelo bem e as nações entrem em harmonia. Pode ser que justamente isso faça entrar em harmonia. Ninguém sabe ainda, né? Mas até hoje, vamos pegar a história de 2025 para o passado, nunca... a exploração que o pessoal faz é utopia versus distopia, né? Utopia é um mundo lindo, maravilhoso, e a distopia é um mundo ruim. A humanidade sempre teve os dois. Nunca teve só um ou só outro, né? Os filmes de ficção científica tentam explorar só um lado ou só o outro. Mas eu, pessoalmente, acho que vai continuar tendo os dois. Claro que eu vi até uma entrevista do Mark Anderson, acho que não sei de quem também, que fala... Se você pegar em percentual da população, a grande maioria é do bem, né? Todo mundo trabalha, estuda, é do bem. Mas tem sempre uma minoria, não sei, acho que é inerente da humanidade, que é do mal, que rouba, que mata e tal. Só que, às vezes, essas pessoas que fazem isso é um dano tão grande que atrapalha toda a outra grande maioria, né? Às vezes, por causa de menos de 1% acontece uma guerra mundial. É o que aconteceu nas outras guerras, né? Por situações muito específicas, vai escalando, 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 pronto. O mundo inteiro estava em guerra. Por causa de uma minoria, provavelmente. Mas é inerente da humanidade isso, né? Mais alguma? Vamos lá, que eu Bom, tenho o uma Denis também. não vale, porque Denis ele vai não vale? me ferrar aqui. Ele vai destruir todos os meus argumentos, né? Não, é brincadeira. É bom debater com o Denis aí, pode ver. Parabéns pela apresentação, mas já que a gente entrou nessa parte aqui de uma inteligência artificial aí, futurística, aí, a gente viu uns anos atrás, aí, com aqueles mais de 2.000 cientistas, entre eles até o Steve Hawking, colocaram até que a gente poderia ter o fim da humanidade em função de inteligência artificial. Tanto que ele coloca lá que se a gente conseguir sair em 100 anos do planeta aqui, a gente pode perder a espécie. Mas aí também comecei a dar uma pesquisada aí, e o grande medo é que essa inteligência artificial que você se referiu aí, que estaria até acima dos governos, no caso, ela enxerga a espécie humana como uma espécie que ameaça a própria existência do planeta. E ela possa tomar a decisão daí. Então, esse que seria o grande... Isso. Não, então, é aí que está. A partir de que a IA fica... aquele livro lá, Superintelligence, explora isso, né? Eu vou tentar falar aqui rapidamente a teoria dele, que ele chama de Simulation Hypothesis, ou o trilema, né? Que são 3 dilemas. Vamos imaginar que nós aqui... eu não gosto de falar muito assim, mas tudo bem. É nós aqui no sentido de humanidade. Tem nós, a humanidade que nós estamos vivendo, vai chegar nessa superinteligência. Vamos imaginar que ela chegou. Daqui 50 anos, daqui 100, não sei quantos. Mas pense que, né, se não me engano, o planeta Terra tem 6,5 bilhões de anos, pelas teorias, né, do Big Bang. E vamos contar nós aqui desde o ano zero, a gente tem 2025 anos. Então não é nem 0,0001 de 100 bilhões, de 6,5 bilhões de anos. Anos-luz, né? Anos-luz, na verdade. Então, é muito ínfimo. Então, você ter uma humanidade que vai viver 100 anos, 1000 anos, a gente já presenciou. Mas pense numa humanidade que vai viver 1 milhão de anos, né? Mesmo assim é 0,0001. Né? Então,
vamos pensar esse cenário que chegou nessa superinteligência, mesmo que seja daqui a 1 milhão de anos. Daí o autor explora. Pô, você chegou numa superinteligência dessa, você consegue criar a própria IA que você criou até agora, você cria lá em 1 segundo, depois você cria outra. Na verdade, você cria múltiplas por segundo. Você cria infinitas por segundo, porque você, né, faz o que você quiser. Daí ele entra na teoria. Por que você não vai criar um mundo simulado, então, já que você pode fazer o que você quiser? Então você cria um mundo simulado de volta e começa a fazer simulações com aqueles humanos que você criou simulado. E essa é a teoria da simulação, né, que ele diz assim, digamos que a humanidade chegue numa superinteligência. O que impede essa humanidade de criar outras superinteligências? Será que existe algum limite? Então, essa é uma hipótese. Sim ou não, né? Não sei. A primeira hipótese é se chega. A segunda hipótese é se chegar, você cria outras? Porque deve ser bem fácil criar outras, e elas só escalam, né? Só crescem. E daí, digamos que você chegou nessa humanidade e criou outras superinteligências que simulam a própria humanidade, por que não a gente já não vive numa simulação, né? Que é a teoria do filme Matrix, né? Que a gente já vive na simulação. Então, isso é a teoria da simulação, que o Elon Musk acredita, né? Ele fala disso, que é Simulation Hypothesis. Então, ninguém tem como provar isso, né, na sociedade nossa hoje, porque é tudo teoria, né? Esses autores estão tudo teorizando, tanto a favor quanto contra. Mas são coisas interessantes para se pensar, né? Não sei se era mais ou menos nessa linha que você estava pensando, mas depois leia lá, ou se quiser, eu posso te mandar o link desse livro Superintelligence, ele explora isso. E ele explora também assim, um pouco a história, né? A questão da IA poder ser usada para o mal ou para o bem. Ele é um teorista desse assunto, entendeu? Ele só fala isso. Ele já escreveu vários livros depois desse. E ele ainda é vivo, ele dá entrevista no YouTube, o Nick Bostrom. Né? Então, eu sei que é um assunto bem interessante e polêmico. Né? Fala lá. Mais alguma? Eu tenho uma pergunta Tá. agora, porque senão vai dar o tempo e não fiz a pergunta. Eu tenho usado bastante IA, várias ali, né? Eu percebo que muita coisa eu já fazia muito mais rápido, e com a evolução eu fiz umas brincadeiras aí que, se eu pegasse uma equipe que eu tinha 2, 3 pessoas, eu em 6 horas faço mais coisa do que uma equipe inteira em um mês. Eu percebo isso. Mas eu tenho um conhecimento de banco de dados, SEO, ou seja, 20 anos de experiência. Então eu sei o que pedir e o que receber, né? Como é que vocês estão tratando na questão do uso, né, nas equipes de vocês? Como é que vocês estão estimulando eles a usar? Por exemplo, meu sobrinho trabalha para uma empresa americana. Ele disse que teve uma reunião lá e o pessoal falou assim, todo mundo tem que usar IA. Quem não estiver usando IA vai ser mandado embora. Foi o recado que os caras deram para ele. Então, por exemplo, hoje eu estou dando consultoria, tem dado uns pitacos para mim também, nós temos trocado nas figurinhas, né? Mas, por exemplo, como é que eu coloco num time júnior ou num time que eu estou formando, né? Porque uma coisa é eu produzir, eu avaliar, eu entregar e eu tratar a IA como se fosse o meu time de estagiários ali. Como é que vocês estão inserindo dentro dos times e fazendo o controle ou fazendo com que eles sejam realmente produtivos? Porque se você dá para um júnior e ele não sabe o código que está gerando, como é que ele vai integrar um código se você não tem uma clara supervisão ali? Como é que vocês estão lidando com isso? Então, boa pergunta, que é o seguinte. Primeiro, essa questão que você falou de quem acho, né, no começo ali, falando que você tem conhecimento técnico e tal. Isso é verdade. Quem tem o conhecimento, hoje, né, quem tem o conhecimento técnico de desenvolvimento de software e trabalha com esses modelos, tem uma vantagem muito maior do que quem não tem. Eu não trouxe um slide aqui, mas poderia trazer numa outra ocasião, que foi um relatório que a Anthropic fez de quem que está usando, né, o cloud. E, assim, vou tentar fazer números arredondados. É como se fosse assim, 40% das pessoas da área de TI usam IA. Eles separaram por setores. Mas tem setor lá que está 3% das pessoas, tem setor que está 7%, tem setor que está 9%. Destoa. TI é 40%, todos os outros estão aqui beirando 10%. Então ainda está muito no começo. As pessoas estão alheias, ainda mais no Brasil. Então,
Tem um outro cara lá que eu escutei no podcast que ele falou: eu tenho conhecimento técnico suficiente para ser perigoso. E é verdade. O cara que é de conhecimento técnico de software de IA, usando a IA, ele, entre aspas, né, é mais perigoso. Ele tem mais poder de fazer coisas, porque ele tem, que nem você falou ali no começo, ciência, né, do que está funcionando. Com essa onda hoje de vibe coding, está cheio de gente que não é de tecnologia e está querendo, né, fazer software. Ele chega numa barreira, ele não consegue andar. No futuro, bem nesse futuro distante, com certeza a IA vai fazer o que você quiser, falando do jeito que você quiser, porque ela tem que ser como se fosse um humano, assim. Mas hoje ainda não, hoje ainda tem essa questão. E aí, indo para o outro lado, como é que a gente trabalha com o Júnior e essa situação que você falou do teu sobrinho que a empresa obrigou, eu penso assim, a primeira barreira da IA, isso que eu pus ali, é a cultura. É a cultura. Entendeu? Então, você tem que aculturar todo mundo. Claro, tem gente que vai ser mais reticente, tem gente que não vai querer por opção, tudo bem, não faz mal. Mas, geralmente, o problema da cultura é por falta de conhecimento, é por desconhecimento. Então, você tem que carregar pela mão no começo. Aquele júnior lá que você falou, ou outro, você tem que ensinar. Você tem que dizer, você não sabe como é que trabalha com o GitHub Copilot, vem aqui que eu te mostro. Mas não é você que vai fazer, né? Como a cultura se espalha, você treina ali uns 2, 3, daí esses 2, 3 treinam outros 2, 3 e assim vai. E assim, a grande maioria dos caras técnicos, quando entende e vê, ele vê ganho. O Denis já vai me derrubar aqui com o argumento dele, mas a gente estava falando agora há pouco, né? Hoje, o objetivo é o programador trabalhar junto com a IA, e a IA trabalhar junto com o programador. Não é um substituir o outro ainda. É o que eu chamo da simbiose, né? E realmente o programador que é técnico e vê isso, ele vê ganho. Ele vê ganho. Se ele não vê ganho, ele nem vai usar, entendeu? O Dario Amodei, que é o CEO do Anthropic, ele falou agora, recente, que perguntaram para ele, né, quantos % do código que a própria Anthropic está usando e é gerado por IA. Ele diz que hoje é na ordem de 10 a 20% gerado por IA e 80% gerado por humanos, os programadores dele lá. Mas ele falou que vai ser muito rápido para inverter. Ele acha que na questão de 1 ano a 1 ano e meio vai ser o inverso. 80% gerado por IA, 20% gerado por humano. E esse é o cara que mais fala que vai ser rápido. É o Dario Amodei. A gente não sabe ainda. Vamos ver os próximos anos aí pela frente. Mas a velocidade está sendo rápida. Se você pensar que nem um ano atrás não tinha nada disso, imagine. Então é rápido. Mais alguma pergunta? Última. Não, e o Denis? O Denis não levantou a mão? Ele levantou. Aproveitar aqui e fazer uma pergunta. As fábricas de IA, você acha que num futuro médio, 5 a 10 anos, porque hoje a IA está sendo dominada pelas Big Techs, né? Você acha que isso é uma trava? Um exemplo, o mundo open source, ele consegue, um exemplo que nem você tem a sua empresa de desenvolvimento ali, você consegue produzir a tua própria inteligência ou você depende sempre de um ChatGPT, de um Gemini? Não, então esse que é o problema. É uma boa pergunta, porque conseguir a gente consegue produzir o próprio modelo, mas começa a chegar num momento que é inviável pelo custo, tempo, conhecimento. Nós não estamos no Vale do Silício, né? Então, e aí esses modelos começam a ficar cada vez maiores e mais baratos, né? Porque há 1 ano e meio atrás a IA é mais cara do que é hoje, né? Em sentido de tokens por centavo, tokens por centavo. Hoje é bem mais barato, a ponto de ser grátis. Está cheio de modelo que é grátis. Então você pensa, eu preciso gastar 1 milhão para criar um modelo, eu posso usar um pronto grátis. E esse que é o problema dos mercados winner take all, porque é assim que ele te pega. Você não tem opção por onde sair. Eu vou gastar milhões. Né? Agora, os grandes têm dinheiro para fazer isso. Por isso que vai ter lá uns 10, 15 competidores que já tem, né? Os big techs vão se matar ali. Mas, aos poucos, vai começar a aparecer, como todos os mercados, vão se consolidar. E aos poucos vão aparecer os líderes. Então é um problema bem grave. Eu falei do momento GPT, mas eu hoje, na Visionaire, estou no momento do pânico. Né? Porque você viu aí o que? Vamos fazer uma analogia para o mercado de design, agência de publicidade, fazer imagem para rede social, ou até mesmo fazer vídeo, agora com a nova versão do Google. Não precisa mais. Se pede lá para o ChatGPT fazer uma imagem para rede social para você, linda, linda. Faz ali
na hora, grátis, entre aspas, né? Porque você tem lá a versão paga. E imagine as agências de publicidade, né? Imagine o pessoal que trabalha com a jogo. Tem gente que viveu a vida fazendo marketing para rede social. Cara, você faz 10 mil por dia hoje ali, se você quiser. Então é vários setores, na verdade. Mas eu estou preocupado com o meu setor. Tipo, a gente tem que... Não tem saída. A IA no nosso setor não tem saída. A gente já viu. É isso. Fala, o Denis, segundo ele, você levantou a mão. Eu vi você fazendo assim. Não, agora você vai inventar uma pergunta. Dê seu jeito. Eu não tenho pergunta, mas assim, se a gente fosse falar da opinião, né, para complementar, eu só queria aproveitar então, já que me botaram nessa, tá? Para complementar a questão do Anthropic, lá que o cara falou do Anthropic, que 80% do código vai ser feito, né, pelo IA do humano. Eu concordo totalmente naquilo, mas no contexto do Anthropic, acho que o importante é isso, tá? A gente já fez nos últimos 3 anos estudos em vários dos nossos clientes lá sobre como utilizar IA, e alinhado com o que um monte de gente já fez também, assim, se o cara entende do que ele está fazendo, a IA, na nossa estudo que é na área de desenvolvimento de software, ela chega a aumentar a performance do desenvolvedor em 3 ou 4 vezes. Se o cara é um júnior, ela é um desastre. Ela atrapalha o desenvolvimento. O caso anedótico que eu tenho, né, é da minha menina, que agora está começando também na área de informática. Eu tentei... Não, na verdade eu tentei convencê-la ao contrário, mas ela gostou e está fazendo. E daí eu ensinei ela a usar o Cursor, né? Que eu uso o Cursor também, tá? E tal. Hoje eu posso falar para você que 80% do meu código é o Cursor que gera, tá? Ela tentou fazer um sitezinho em React lá, e usando o Cursor, foi um desastre. Chegou um ponto que ela teve que me chamar lá, que eu tive que jogar tudo fora e fazer tudo de novo, porque a grande dificuldade da IA é duas. É você não entender o suficiente para fazer a pergunta, e a hora que a IA te dá a resposta, você não entendeu o suficiente para avaliar a resposta. E aí você tem código... Ou pedir para corrigir no jeito que faça a diferença. Então a diferença é assim, hoje mesmo eu estava fazendo as implementações básicas lá, né? Fazer um módulo em Python para tratar um determinado conjunto de dados que me chegam lá para o ingestor. Aí você fala assim, pega o módulo em Python, o modelo é mais ou menos esse aqui e tal, faça o ingestor já no padrão do Splunk. Ele já gerou um código. Aí ele gera um código 60% certo. Fala assim, linha tal vai dar problema por causa da rede de memória, arrume para fazer essa rede de maneira mais otimizada. Ele vai lá e arruma. Agora isso aqui vai ter um problema por causa de ataque, então já me prepare para fazer a sanitização da entrada. Ele vai lá e faz. Então, quanto que eu escrevi de código? Nada. Então, é nesse lado os 80%. Eu, raramente, só quando eu vejo que vai dar mais trabalho fazer o prompt do que escrever o código, eu escrevo o código. É basicamente isso. Então, mas para minha menina, se ela usar a IA para gerenciar, é um desastre, porque ela não sabe nem o que perguntar. Então, aí entra a questão do Anthropic. Por que 80% do código da Anthropic vai ser feito por IA? E aí que está o ganho deles. Qual é o nível do cara que trabalha no Anthropic? O nível do cara que trabalha no Anthropic já é o suficiente para ele usar IA. E aí a Anthropic começa a fazer uma fábrica que é muito mais rápida do que uma fábrica de gente que não tem a capacidade de contratar o nível que eu contrato na Anthropic. Então aquela tua figura da bicicleta, né? Ela fica muito clara, inclusive na fábrica de software. Uma fábrica de software que monta uma equipe com gente de senioridade maior, ela ganha com a IA uma vantagem em relação às demais, que ela sai muito lá na frente. E é isso que está acontecendo com o mercado. Tá? Então, só para complementar aquela coisa. Muito bom. Só para falar um ponto aí, bem legal que você disse do Cursor. Cursor.com é um site, né? Para quem não conhece, eu vou falar isso, o Denis acho que sabe o que eu vou falar aqui agora. Cursor.com é uma empresa startup que criou uma IDE, que a gente fala, né? Que é um ambiente de desenvolvimento para desenvolvedores, com IA. Então, e aí meio que revolucionou o mercado. Mas a parte que eu quero contar é a seguinte. Sabe quando que o Cursor.com foi lançado? Abril de 2024.
Abril de 2024. Nós estamos em maio. Mês passado fez 1 ano. 4 PIA. 20 anos. Vieram das universidades lá dos Estados Unidos. Você viu o valuation deles? A OpenAI tentou comprar o Cursor.com agora, 2, 3 semanas atrás. Não conseguiu porque está no valuation de 10 bilhões de dólares. Uma empresa de 1 ano. E a OpenAI comprou o segundo lugar, que é o Windsurf, que antigamente se chamava Codium, por 3 bilhões de dólares. Então, com certeza o Windsurf vai ser um grande concorrente do Cursor. Mas, cara, 1 ano. Não dá pra... Olha o que eles já fizeram. Você está falando aí, né, da tua menina que já está usando. É um fenômeno. Todo mundo hoje... Isso vai gerar briga de torcida, porque eu sou do time do Windsurf. Olha aí. Agora é o OpenAI, 3 bi também é bem considerável, né? Porque eles nasceram depois, inclusive, do Cursor, né? Exatamente. Não, e os caras não tinham uma ideia. Eles eram Codium, o nome da empresa. Eles remodelaram a empresa faz alguns meses e mudaram lá o nome. Era o nome do produto, Windsurf. Depois virou o nome da empresa, porque, né, deu certo. Tipo assim, eu acho que o Windsurf não tem nem 6 meses de vida, né? Como nome Windsurf, talvez 5 ou 4. É incrível isso. E assim... Eu lembro de uma era passada na Visionaire que chegava um monte de clientes e dizia, eu quero fazer o Uber para isso, Uber para aquilo, Uber para X, né? O americano chama Uber for X. E passou essa fase já. Mas você já viu na internet agora o que está surgindo, né? Cursor para isso, cursor para aquilo, cursor para marketing, cursor para documentos. Então aí que você vê que o Cursor foi muito inovador. Porque todo mundo está querendo copiar eles, né? Só que eles estão com muita gente grande por trás, né? O A16Z investiu neles lá atrás, já viu isso lá atrás. Então, então isso que vocês estão comentando me preocupa, né? Principalmente na formação de pessoas novas, né? Ou estagiários, né? Porque eles estão começando, por exemplo, estou dando mentoria ali e a piazada, eu pedindo para fazerem exercício, atividade de treinamento, metia lá no Code lá, né? Como é que é? No Copilot lá, né? Aí gerava um código enorme, eu chegava na pois tá dando 55 erros, tem 60 linhas de código, né? Aí eu falei, vou arrumar. Aí eu entrava lá, selecionava tudo, deletava, começa de novo sem o Copilot. Depois que você aprender, aí você usa o Copilot. Agora, até você aprender, faz na mão, senão você não vai saber onde está o erro, né? E eu vejo assim também, né? Tem o outro lado, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei com equipes pequenas, 3, 4... Fecho um projeto, vou lá, contrato 4, 5 pessoas. Hoje, dependendo do projeto que eu fecho, eu faço sozinho. Ou seja, voltou a ter o negócio artesanal, né? A empresa que é um cara só, lembra da época do Clipper, né? Que se contratava um cara e o cara fazia o sistema inteiro em Clipper. Tá voltando essa ideia, porque tanto é que eu estou com um projeto ali que eu orcei ali, o projeto eu vi que é bom e tal. Eu estou pensando em eu fazer sozinho o projeto e tocar sozinho, né? O pessoal da A16Z diz, a gente vai ainda ver a startup unicórnio de uma pessoa só. Vai existir. O Instagram, quando foi comprado pelo Facebook lá por bilhões, tinha 14 pessoas. Tinha 14 pessoas. Facebook, né? Pelo Facebook. Pelo Facebook. Tinha o Instagram, né? O Instagram, quando foi comprado pelo Facebook, agora Meta, eu acho que eu falei errado, né? O Instagram, quando foi comprado pelo Facebook, tinha 14 funcionários. E foi comprado por bilhões. Então, é uma startup unicórnio de pouca gente. Tinha 14. A gente ainda vai ver um unicórnio de uma pessoa só. Não existiu ainda, acho. O unicórnio é uma empresa de $1 bilhão. Oi, meu nome é Dani, eu sou desenvolvedor. Eu trabalho para consultoria. E uma pergunta para vocês como gestores ou como empresas. Hoje, a gente tem um design pattern. Vamos pegar assim, pensar no back-end um software qualquer. Eu fui lá, criei todo o designer dela, parametrizei, subi os códigos para dentro de um projeto dentro do ChatGPT. Dentro do Copilot, eu coloquei outros parâmetros e gerei em cima do VS Code. Hoje eu pego o MER, gero minhas tabelas, pego o desenho da tabela, coloco para ele e falo, seguindo o meu modelo de design pattern, cria essa tabela e cria todo o meu back-end para cá. Eu escolho se vai para Python, se vai para C, ou se C Sharp, ou se vai para Java. Então ele me desenha aquela arquitetura e veio. A partir desse momento, desse modelo que eu treinei, eu jogo para os júniors.
Então, usando essa linha indo para essa mesma linha? É uma linha, no meu caso, uma linha que a gente cogitou. Na minha experiência, assim, é uma linha que a gente cogitou, só que a gente não conseguiu aprovação para implantar porque faltou exatamente a empresa apostar no primeiro passo que você fez, que é treinar o modelo do Copilot. A galera não está entendendo ainda que o pulo do gato é exatamente você ter o teu Copilot treinado na cultura do teu codebase. Isso é muito importante, eu não tive a oportunidade ainda de alguém que me deixasse fazer isso. Uma coisa que, num segundo caso, que vai para o Júnior, eu acredito que vai funcionar, vai melhorar muito, eu ainda acho que o Júnior vai fazer besteira. Então, onde a gente está investindo é na IA, na Quality Assurance. E aí nós estamos investindo um monte em análise de código, em cobertura, em testes muito pesados, tá? Para garantir que o Júnior, quando pega essa IA, mesmo sendo treinado, mesmo com as ele ainda não consiga andar um pouquinho mais separado. É o que a gente está fazendo, porque o Júnior está produzindo muito rápido com IA, só que ele está produzindo um código muito pior do que quando ele produzia com a mão. Então, assim, eu na minha experiência, estou fechando no Quality Assurance, não estou vendo outro caminho, mas esse é o caminho que eu queria ter feito já faz algum tempo. O template versus o template antigo que a gente fazia de macro, você joga com IA. Gente, tá na hora. Vamos encerrar, senão o papo tá bom, vai ser... Foto, foto, vamos lá, gente. Fotinho, quem que ajuda com a foto? Denis, você tira a foto para nós? Você não gosta de